Olá, pessoal! O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Conosco aqui nós temos a Vânia. Bem-vinda, Vânia! Bom, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre as lentes esféricas e o olho humano. O que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Quais são os nossos objetivos? A gente vai compreender como que a luz se comporta de acordo com a sua passagem através de uma lente. Nós vamos reconhecer os vários tipos de lente, nós vamos entender a estrutura da formação das imagens através da lente interna do olho humano, nós vamos reconhecer os defeitos visuais e, em seguida, alguns defeitos, tá, pessoal? Não vou falar de todos eles possíveis, mas sim aqueles que mais caem nas nossas provas de Enem. E assim, na sequência, nós vamos resolver algumas atividades do Enem. Bora lá começar nosso trabalho. Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui foi colocar para vocês a diferença entre as duas lentes convergente e divergente. A primeira lente, que é a lente convergente, ela está aqui, formada, obviamente, por duas partes circulares de algum tipo de substância, que nesse caso pode ser vidro, pode ser acrílico, não importa, né? A escolha. A lente, nesse caso, convergente, ela vai ter um detalhe muito importante. Aqui em cima, a borda fina. Certo? Então, já na lente divergente, também formada por duas partes circulares, né? Dois cortes circulares naquela superfície, por exemplo, de vidro, mas ela não vai ter, olhando aqui no meio, a interseção entre essas partes circulares que havia na lente convergente. Então, como não vai haver essa interseção, nós vamos ter uma borda grossa. Tá? Então, essa é uma diferençazinha pequena, mas muito importante para a gente diferenciar na hora que a gente olha. Bom, as lentes convergentes são três e nós vamos trabalhar os três tipos. Biconvexa, porque você tem duas partes convexas. Plano convexa, uma parte é plana e a outra é convexa. E côncavo convexa. Tá dando para enxergar aqui pelo desenho? Deixa eu escrever nele para você. O desenho aqui a gente tem uma parte que é côncava e aqui uma parte que é convexa. Então nós temos aqui a nossa côncavo convexa. Já na nossa lente divergente, nós também teremos três tipos. Elas são bem parecidas no seu nome, mas o formato não podemos esquecer. Aqui em cima, elas são espessas, certo? Nós temos aqui uma bicôncava, dois lados côncavos. Já do lado de cá, a plano côncava, com um lado plano e o outro côncavo. E a do lado de cá, a convexo do lado de fora, côncavo do lado de dentro, tá? Então, essas três lentes, todas elas, reparem na espessura, são lentes divergentes. Isso é um jeito muito legal de você diferenciar esses três jeitos, essas três formas, tá? Para você identificar quando a lente é convergente e quando ela for divergente. Bom, como que acontece a refração numa lente? Aqui eu coloquei um meio ar, a lente sendo de um meio vidro e do outro lado um meio ar também. Quer dizer, como se fosse o nosso óculos, por exemplo, a luz passando de um lado que é ar para o outro lado que é ar também. Certo? Agora a gente tem que prestar atenção que o índice de refração do ar é menor do que o índice de refração do vidro. E aí a gente vai explicar como acontece a refração nesse sentido. Olhando aqui, como eu tenho esse primeiro raio aqui, eu gostaria que a gente prestasse bastante atenção nele. Esse primeiro raio aqui vai entrar e vai chegar na lente nesse ponto. Lembrando lá das leis de refração, eu vou desenhar aqui então a reta normal, que é aquela reta que é perpendicular à lente no local onde a luz incidiu. Bom, como o índice de refração do ar é menor, o raio refratado ele vai se aproximar da normal. Quando ele se aproxima da normal, aqui dentro da lente,
né? Aproxima dessa primeira normal. Aqui dentro da lente ele vai caminhando naquela nova direção, depois de refratado. Quando ele chega aqui nesse ponto, ele vai refratar novamente, porque eu vou estar saindo do vidro e entrando no ar, certo? E aí ele vai novamente sair. Só que agora, como o índice do vidro é que é o maior, ele vai se afastar da normal. Então, esse raio, ele se refrata e ele converge nesse ponto aqui, que é chamado foco-imagem da nossa lente. Então, se a gente pegar todos os nossos raios, a gente vai ter a mesma situação e todos eles vão convergir aqui no foco-imagem. É por isso que a gente chama essa lente de lente convergente, porque todos os raios, eles vão convergir lá naquele ponto do foco-imagem, tá? Bom, aí, o que vai acontecer se eu tiver uma lente divergente? Troquei de lente, certo? Bom, aqui está a nossa lente espessa, ótimo, e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar um raio de luz que vai sair do ar e vai entrar no vidro. Da mesma maneira, eu estou prestando atenção nos índices de refração. O que vai acontecer? Aqui nesse ponto, eu desenhei a reta normal e a reta o raio refratado se aproxima dela. Quando chega nesse ponto, eu desenhei a nova reta normal e aí ele vai se afastar dela. O que acontece aqui? É que o raio refratado, lá depois que sai da lente, ele não entra para o foco da lente como o outro fazia. Então, o que a gente faz? A gente prolonga esse raio refratado até que ele vai se encontrar aqui atrás da lente. Antes da lente, na verdade. Então, quando ele encontra-se nesse lugar aqui, a gente vai ter nesse local o foco da lente divergente, tá? Se você pegar qualquer outro raio de luz, vai acontecer da mesma forma a refração e o encontro dos raios se dará naquele foco que é chamado de foco-imagem, onde é formada a imagem da nossa lente. Ok. Bom, aqui são os elementos, eles são muito importantes para a gente gravar onde vão acontecer as convergências, para que lado que a lente está sendo colocada, enfim, e para que lado que o raio de luz está entrando também, tá? O centro óptico. Uma coisa importante para a gente comentar. Aqui, olha, na nossa representação, a lente convergente, ela é uma setinha para baixo, tá? Na lente divergente, essa setinha, uma setinha para cima e para baixo, né? Para fora. Na lente convergente, divergente, essa setinha está para dentro. É uma maneira da gente expressar aqui em cima e aqui embaixo que a borda é fininha. E na outra, a borda vai ficar espessa. Eu vou mostrar assim que eu chegar na lente divergente. Bom, então vamos lá. O centro óptico está aqui, olha, no local onde a lente corta esse eixo. Certo? No meio certinho. Nós temos dois focos da lente, porque elas não são feitas de duas circunferências, né? Então, esses dois focos aqui seriam as posições da metade do raio dessas duas circunferências, tá? E eu tenho os dois pontos antiprincipal da lente também, sendo que você, considerando aquelas circunferências, aqui seria o equivalente ao centro delas, certo? Ok, vamos só dar uma conferida na lente divergente. Ela faz a mesma coisa. Repara que eu falei da setinha? Aqui, olha, eu tenho uma setinha com a borda grossa para o lado de fora. De maneira que eu consigo olhar para uma figura e entender se eles estão falando sobre lente convergente ou divergente, de acordo com a setinha que está ali colocada, tá bom? Então, da mesma maneira, eu tenho o centro óptico, os dois focos, aqui e aqui, e os dois pontos que são chamados de ponto antiprincipal, que é o equivalente, como eu disse, à nossa, ao centro da circunferência geradora daquele arco de lente. Bom,
Aqui nós temos a seguinte ideia. Você lembra quando a gente fez lá as imagens nos espelhos? A gente não pegou 3 raios principais de luz, porque a gente sabe que a gente tem uma infinidade de raios, não é? Mas essa infinidade de raios não precisa ser usada. Você não precisa usar todos ao mesmo tempo. Raios principais têm essa função. A gente escolhe alguns. E quais que foram os mais legais escolhidos aqui? Muito parecidos com os que a gente usava lá nos espelhos, tá? Ó. A luz está vindo desse lugar aqui. Então, de acordo com essa setinha aqui, a luz vai entrar na lente. Quando ela entra na lente, a gente vai descer pelo foco. Então, igualzinho a gente falava lá, entrou paralelo ao eixo, olha, paralelo ao eixo, vai sair pelo foco daquela lente, tá bom? Agora, e se entrar pelo foco? Repara que entrou pelo foco antes da lente, né? Tudo bem, entrou pelo foco, obviamente, antes da lente, então, quando passar na lente, vai sair paralelo, tá certo? Então, novamente, ajuda a gente a gravar, né? A gente gravou isso lá no primeiro, na aula de espelhos. Entra pelo foco, sai pelo paralelo. Entra paralelo, sai pelo foco. É a mesma ideia. E aqui tem um que é mais fácil de guardar, porque ele não sofre refração. Quando a luz que está entrando passa exatamente no centro óptico da lente, ela passa reto, ela não sofre nenhum tipo de refração, tá? Então, ela vai passar direitinho, entrando pelo centro óptico, vai passar direitinho sem sair dele, ok? Sem refratar, sem desviar dele. Bom, isso na lente convergente. E na lente divergente, vai ter diferença? Vai, mas pequena, assim como a gente fazia lá nos nossos espelhos. Olha, entrar paralelo, chegou na lente, a gente não sairia pelo foco? Só que como essa lente é divergente, ela não vai sair pelo foco lá da frente, sim pelo foco aqui de trás. Então, a primeira coisa que você faz é, nesse ponto aqui, onde o raio de luz chegou na nossa lente, você vai traçar uma retinha que vai ligar esses 2 pontos, o ponto de entrada e o foco imagem da nossa lente. E aí você vai fazer a sequência desse foco, na sequência desse tracejado, o nosso novo raio, que vai ser o nosso raio da lente, o raio que ela vai refratar. Então, entrou paralelo, aí ela vai atrás do foco imagem e vai seguir aquela sequência daquela reta que proporcionou, né, que foi proporcionada aqui na ligação com o foco imagem. Agora, se ela entrar pelo foco, esse foco aqui da frente, tá? Aí ela vai totalmente tracejada aqui atrás. Repara, por que ela vai tracejada ali? Porque a partir do momento em que esse raio encontra a lente, é ali que ele vai sofrer a refração, né? Mas se a direção for coincidente com o foco do objeto, você vai ter uma refração paralela ao eixo. E, novamente, idêntico ao primeiro momento, né, aqui lá da lente convergente, se a luz entrar passando pelo centro óptico, ela continua seu caminho sem sofrer nenhum tipo de refração, certo? Esses 3 raios, eles vão ser usados permanentemente, tá? Então, eu trouxe aqui uma formação dessas imagens só para a gente ver, rapidinho, tá? Mas eu vou colocar uma imagem aqui, um objeto aqui, e a partir desse objeto eu vou criar a imagem dele. Vamos com bastante calma. A primeira coisa é que na ponta desse objeto aqui, eu vou traçar um raio. Esse raio vai chegar na minha lente nesse ponto aqui, certo? A partir desse ponto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer pelo foco. Então, eu vou passar pelo foco ali, ok? Quando eu traço o segundo raio, eu vou ter o encontro dos 2 aqui nesse ponto. Vocês concordam comigo? E aí, nesse ponto ali, eu vou ter a formação da minha primeira imagem. Se eu aproximar o objeto, na medida em que eu vou aproximando o objeto da minha lente, eu vou ter uma formação de imagem mais um pouquinho adiantada para lá. E repara que a imagem está aumentando de tamanho, certo? Se eu aproximo mais ainda o meu objeto, pegando mais uma
mais um raio, a minha imagem aumentou um pouco mais ainda, tá vendo? E aí, o que está acontecendo? Na medida em que eu aproximo a minha imagem, o meu objeto da minha lente, a minha imagem está aumentando de tamanho, certo? Ok, agora, se eu colocar a minha imagem sobre o foco, o que vai ter? Não vai ter. Não vai haver imagem quando o meu objeto está sobre o foco da lente, certo? E se ele estiver depois do foco da lente, a nossa imagem vai ser uma imagem virtual. Todas as imagens anteriores, então, são imagens reais, porque são formadas pelos raios refratados. Mas aquela última ali, ela não é, tá? Vamos agora à imagem da lente divergente, bem parecida com essa que a gente acabou de fazer, tá? Entrou, saiu pelo foco de trás, que é o foco imagem, e seguiu ali na frente, que seria o raio refratado, ok. Aproximando, repara que o encontro dos dois raios é nesse local aqui, certo? E aí eu tenho a minha imagem pequenininha. Agora sim eu vou aproximar, a minha imagem vai aumentar um pouquinho, eu vou aproximar mais, a minha imagem vai aumentar mais um pouquinho, e assim eu vou ter uma sequência de situações de formação da imagem, tá? Real, invertida, menor, igual, maior, até chegar na lente convergente, até chegar na lente convergente, até chegar no nosso foco. No nosso foco não tem imagem, e depois do foco é a única imagem virtual. Beleza? Agora, na nossa lente divergente, todas elas são virtuais, de cabeça para cima, diretas e menores que o objeto. Gente, rapidão, vamos falar do olho humano, uma coisa muito rápida. Olha só, a gente já sabe que o olho humano é cheio de estruturas lá dentro. Nós vamos nos ater às estruturas que fazem diferença para a gente, para poder comparar isso aqui. Bom, fazem diferença para a gente a córnea, que é esse meio que está bem antes da nossa lente, a pupila, que é esse buraquinho, que é o buraquinho do olho por onde a luz entra. Faz diferença para a gente, faz diferença para a gente a íris, que é onde a luz, o olho tem cor, né? Olho azul, verde, castanho. Faz uma enorme diferença para a gente o cristalino, que é a lente do olho, certo? E também a retina e o nervo óptico. A retina porque é lá onde são formadas as imagens, e o nervo óptico porque é ele o responsável por enviar essas imagens para o nosso cérebro. Bom, eu coloquei aqui detalhadamente qual é a função de cada um. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada bem detalhada em cada um deles. Só que o que vai acontecer? Nós vamos ter defeitos visuais normais, às vezes por má formação da estrutura ocular, às vezes porque nós mesmos causamos, no momento em que a gente coça o olho com força demais, por exemplo. E esses defeitos, eles vão causando dificuldade na acomodação que nós temos da nossa lente em relação ao nosso olho. E essa acomodação visual, ela vai fazer com que a gente enxergue ou não bem aqueles objetos. O primeiro defeito que cai muito no Enem é a miopia. O que acontece? Repara que o encontro dos raios de luz que passam pelo cristalino, que seria essa coisa oval clara ali no meio do desenho, os raios dele não se encontraram aqui na retina. O que acontece? Quando esses raios não se encontram na retina, você não tem formação de imagem nítida naquele lugar. Então, o que eles fazem? Eles colocam uma lente divergente, de maneira que ela vai divergir os raios que estão entrando aqui no cristalino e vai empurrar esta convergência que o cristalino faz lá para frente, e aí encontrando na retina, você tem a sua imagem. Olha só, é a imagem de quem não enxerga de longe, né? Na hipermetropia, ao invés de você ter a formação antes da retina, ela vai se formar bem lá depois da retina. Então, ao invés de divergir, você precisa usar uma lente convergente, de maneira que ela vai trazer aqueles raios para que eles se encontrem na retina. E aí a gente vai ter essa formação bem organizada no olho. Já aqui seria a gente não enxergar de perto, né? A hipermetropia.
Bom, a presbiopia é uma amiga da hipermetropia, é a tal da vista cansada, né? Todo mundo depois dos 40, não adianta achar que você vai ficar livre, que você não vai. Nossas visões, elas sofrem por conta de um nervo que segura a nossa lente do olho. E esse nervo, ele vai enrijecendo, enfraquecendo, a lente vai ficando cada vez mais rígida e ela vai perdendo essa mobilidade. Na medida em que a gente vai envelhecendo, qualquer músculo do corpo, né, gente, vai reduzindo a sua capacidade de elasticidade. Então, isso faz com que a visão fique bem parecida com a visão da hipermetropia. A gente não enxerga de perto, perdão, tá? O astigmatismo é um defeito da córnea ou um defeito da lente que formam duas imagens. Repara, você tem duas imagens ali. Aquelas duas imagens, elas podem ou não convergir. Se você não conseguir convergir, você vai ver duas figurinhas. Repara que parece lá no cinema, que você tirou o óculos quando você está naquele cinema de duas imagens lá, né? Então, olha só, aqui você tem essa visão do astigmatismo, tá? A lente que corrige o astigmatismo é uma lente cilíndrica, tá? E a função dela é exatamente juntar aqueles dois raios. Bom, pessoal, na nossa sequência tem uma série de exercícios. Eu gostaria que vocês olhassem todos com muito carinho. Muito obrigada por terem assistido a aula de hoje. Estou muito feliz com todos vocês aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.